Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Tudo na doce paz? Você continua se cuidando, eu continuo me cuidando e Deus, que é fiel o tempo todo, cuida de mim e cuida de você. Vamos à nossa última lição deste trimestre. Perseguido, mas não derrotado. Trata-se do ministério do apóstolo Paulo. E nós queremos fazer 4 arrazoandos. Nosso primeiro arrazoando é sobre a especificidade do ministério do apóstolo Paulo, da sua chamada. Jesus vai dizer a Ananias, vai lá orar por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Oh, glória! Ele vai pregar aos gentios. Que isso? Inédito! Quem que pregava para gentios? Ele vai pregar para reis. Opa! Oh, glória! Para reis! E vai pregar para os meus filhos, os filhos de Israel. Aí o negócio já não ficou muito bom, não. Sabe por quê? Porque Paulo sabia da maldade daquele povo, do seu povo. Ele mesmo não foi tão mal. Ele sabia que aquele povo era um povo de dura cerviz, um povo bruto. Quanto tempo já Deus, usando os seus servos, os profetas, já estava pregando para aquele povo e aquele povo não dava ouvidos. Ele ia ter que enfrentar aquele povo. E por último diz que Jesus fala a Ananias, e eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aí não. Aí complicou. Na verdade, há duas coisas, na nossa ótica, positivas na chamada dele. Primeiro, ele vai pregar para gentios, seria uma experiência nova. Vai pregar para os reis, seria também uma experiência nova e poderia ser muito honrosa. Agora, pregar para os filhos de Israel, um povo mau, ruim, que matou Jesus, e sofrer para pregar o evangelho? Que é isso? Quero lá esta chamada? Eu quero só o filé, roer o osso não. Eu quero só a glória. Eu quero pagar preço? O ministério de Paulo foi o ministério que mais apareceu na história da igreja. Agora, o fato de seu ministério ser o que mais apareceu na história da igreja não torna Paulo o melhor entre todos. Não, era uma chamada específica. Há pessoas que pensam que porque o seu ministério aparece mais do que o do outro, ele é melhor do que o outro. Quem seria Paulo se não fosse Simão, que o recebeu em sua casa lá em Damasco, que cuidou dele 3 dias lá na casa? Quem seria Paulo sem Ananias, que foi lá orar por ele, para que seus olhos fossem desvendados e para que ele fosse cheio do Espírito Santo? Quem seria Paulo sem Barnabé, que deu a ele apoio no início, logo após a sua conversão, e que esteve com ele na sua primeira viagem missionária? Quem seria Paulo sem estas pessoas? Sem Silas, sem Timóteo, sem Tito? O ministério dele valeria de quê sem Jesus? Jesus, sim, tem que ser honrado, tem que ser engrandecido. O nome dele é o nome que tem que aparecer. Por isso que Paulo falou,
Eu tive a honra dada por ele de plantar. Eu tive esta honra. A honra é dele. E se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. E não no que eu fiz. E não achando que eu sou tal. E até que eu poderia, ele diz. Eu apanhei, eu sofri, eu tive visões que ninguém pode nem imaginar. Agora, para que eu não me gloriasse, foi me dado um espinho na carne. Palavras dele, um mensageiro de Satanás. E eu quis me livrar disso. E o Senhor me falou, Paulo, não vou te livrar disso não. Porque isso aí é para que você entenda que você não é nada. Sem mim, você não é nada. Sem a minha graça, você não é nada. Sem a minha misericórdia, você não é nada. Fique com isso aí, para você se lembrar de que você não é nada. Há muitas pessoas hoje que precisam de um espinho na carne, ainda que seja um mensageiro de Satanás, para que ele entenda que ele não é nada. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o chamado de Deus, é a misericórdia de Deus, é Deus na vida dele, na vida dela. Que Deus me guarde e te guarde de ter que permitir que um mensageiro de Satanás entre em minha carne, na sua carne, para que eu e você entendamos, aceitemos que só o Senhor é Deus e que nós não somos nada, por maior que seja a nossa chamada. Por mais expressivo que seja o nosso ministério, ninguém faz nada sozinho. E ninguém faz nada sem Deus. Deus me chama para trabalhar com você. Deus te chama para trabalhar comigo e com outros mais. Então a Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Por isso Paulo disse, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, na qual já estou crucificado, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nosso segundo arrazoando é sobre uma grande verdade. Tudo aqui é passageiro. Há até um ditado, né? Uma gracinha, né? Um gracejo, que diz assim, na vida, tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. É uma brincadeira, né? Mas sim, tudo na vida é passageiro. Há outro ditado que diz que não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. Ou seja, vai passar. Tantas coisas ruins já passaram. E tantas coisas ruins daqui a pouco estarão fazendo parte do nosso passado, da nossa história. Tudo é passageiro. Esta pandemia, daqui a pouco, estaremos livres dela, em nome de Jesus. E ela fará parte da nossa história. O título da nossa lição é Perseguido, mas não derrotado. É um slogan que vai bem na vida de Paulo. Há outros que podem ser aplicados à vida dele. Por exemplo, ajoelhado, não prostrado. Triste, não sem perspectiva. Cansado, não desanimado. E o mais, morto,
mas vitorioso. Paulo sofreu muito e foi livre de muitas coisas, mas chegou a sua hora final. E ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitas pessoas foram livres da maldade humana, da maldade de Satanás. Outros não. Outros morreram. A história diz que Isaías, por exemplo, foi cerrado ao meio. Já pensou? A tradição também diz que Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram mortos. O certo é o seguinte: slogan que valeram na vida de Paulo e que devem valer para mim e para você. Triste, mas não desanimado. Perseguido, mas não derrotado. Ajoelhado, mas não prostrado. Morto, mas vitorioso em Cristo. É claro que cada um tem a sua trajetória na vida. Alguns irão antes para o seio do Pai, outros depois. Mas o que importa mesmo é que todos caminhamos para lá. E tudo aqui é passageiro, vai passar. Nada melhor do que um dia após o outro. Nada mais cheio de ventura e de perspectiva do que um novo dia que raia. Não há nada que impeça que o sol raia todos os dias. Aquele conjunto Voz da Verdade tem uma música e uma das frases daquele poema é que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Nunca. Noites terríveis, mas elas não impedem que o sol brilhe. Por isso o salmista disse: o choro pode durar uma noite. Pode. É incerto o choro. É incerta a duração do choro. Agora, uma coisa é certa: a alegria virá pela manhã. Ou seja, vai amanhecer. Esta pandemia está aí há uma noite longa, concordo, mas vai amanhecer. Paulo na prisão, Paulo apanhou, mas vai amanhecer. Fugindo daqui, fugindo dali, noite, mas vai amanhecer. Tudo é passageiro. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que você esteja passando por uma longa noite, aguarde. Vai amanhecer. Vai. Daqui a pouco, isso aí será parte do passado, da sua história. E você avança com Cristo até a sua hora final. E eu avanço com Cristo até a minha hora final. Tudo é passageiro. Só Cristo é eterno. Só Deus é eterno. Só o Espírito Santo é eterno. Só o Deus Trino é eterno. E Ele cuida de mim e cuida de você. Nosso terceiro arrazoando é sobre o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6, que é também a chave de interpretação da segunda carta dele aos Coríntios, a carta em que ele defende o seu apostolado. E lá naqueles versículos 5 e 6,
ele vai falar umas coisas muito importantes. Quais são? Primeira, ele diz que a sua suficiência vem de Deus. Isso quer dizer, então, que ele não era suficiente. Como é que existe uma pessoa que é suficiente, cuja suficiência vem de outro? Então ele não é suficiente. Quem é suficiente? O outro. Deus é suficiente. Então Paulo sofreu, padeceu, trabalhou insistentemente, incansavelmente. Por quê? Porque a graça era de Deus, a força era de Deus, a unção era de Deus, a virtude era de Deus, a energia era de Deus, a alegria era de Deus, o ânimo era de Deus, o poder era de Deus, a unção era de Deus. Ou seja, o que era dele? Nada. Nada. Da mesma forma, eu e você, o que temos em nós mesmos? Paulo era muito culto, muito preparado, falava várias línguas, era uma pessoa que sabia se expressar. Ok, eram habilidades que ele tinha, mas isso não o tornava suficiente. Minha suficiência vem do ser suficiente, Deus. Outra coisa que ele vai dizer lá é que este ser suficiente o habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Não da aliança antiga, da letra, que é a lei. Porque a letra, a lei, mata. Agora o Espírito, e não é Espírito aqui com E maiúsculo, não. Não é o Espírito Santo, é o Espírito humano. Mas o Espírito vivifica. O que Paulo está aqui dizendo? A lei teve seu valor até a graça chegar. A lei condena, a graça absolve. A lei mostra que a pessoa está errada, a graça mostra quem pode livrar a pessoa do erro. A lei mostra que a pessoa vai morrer, a graça diz que há uma pessoa que pode dar vida e vida em abundância. A letra aqui é a lei. Mas eu sei que você já ouviu algumas pessoas falarem: eu não estudo, eu não quero saber de nada, eu quero apenas conhecer a Bíblia, e eu quero apenas conhecer o mínimo das coisas, porque a letra mata, o conhecimento mata. Conhecimento nunca matou ninguém. O que mata é a ignorância. E ignorância aqui não é no sentido de ser bruto, mal educado, não, porque tem esse sentido. Mas a ignorância aqui é do radical da palavra, que é falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de informação. E o próprio Jesus falou que o meu povo morre por ignorância, por falta de conhecimento. Isso quer dizer que todo conhecimento faz bem? Claro que não. Existem conhecimentos que são verdadeiras tragédias na vida da pessoa. Saber coisas que não deve. Ficar sabendo de coisas que fazem mal. Conhecimento, hoje em dia, temos que ter muito cuidado. Selecionar as informações. Selecionar o conhecimento. Agora, dizer que todo conhecimento mata também não. Então existem conhecimentos que matam e conhecimentos que vivificam. E se o Espírito é que vivifica, segundo Paulo, você sabe que o Espírito é a parte no ser humano, né, que ele é Espírito, alma e corpo. Então o Espírito é a parte no ser humano que o leva a Deus, que clama por Deus, que tem sede de Deus, que busca Deus. O que Paulo está dizendo? Todo conhecimento que faz bem ao espírito, vivifica o espírito humano para que ele possa aproximar-se mais ainda de Deus. Então eu vou fazer uma seleção do conhecimento e vou querer conhecimentos que vivificam o meu espírito, que alimentam o meu espírito, porque o meu espírito vai me levar a Deus.
Não tenha medo de ter conhecimento. Estude, busque, pesquise. Não seja irresponsável quanto a isso. E não queira ser ignorante, achando que a ignorância é uma virtude. Não. Selecione o conhecimento. Porque existem conhecimentos que fazem mal e existem os que fazem bem. Quem vai fazer a escolha sou eu. Quem vai fazer a escolha é você. Paulo diz aqui, eu preciso de Deus. Ele me escolheu para fazer um trabalho específico para Ele. E Ele me escolheu para ser mensageiro de palavras e de conhecimento que vivificam o espírito humano, para que o homem deseje Deus, busque a Deus e seja contemplado pelo que Deus tem para ele. Nosso último arrazoando é sobre o que Jesus falou lá em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Paulo foi um batalhador pela igreja. Paulo fez muito pela igreja, mas já morreu. Seus escritos estão aqui, são úteis, mas ele já foi, já faz parte do passado. Pedro, Tiago, João e tantos outros, e tantos outros, e tantos outros. E a maioria, você sabe, que são anônimos. São os anônimos de Jesus. A maioria, ninguém sabe nem o nome deles. E Jesus está aí. Ele é a pedra que foi cortada sem mãos e que destronou todos os tronos, destronou todos os reinos e está aí e persevera. É muito bom nós termos amizades que ajudam a igreja. É claro que é. É bom ter um presidente que defende a família, que defende valores que são defendidos por nós, os cristãos. É muito bom. Mas você sabe que não é isso que vai garantir que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja. Quem é que vai fazer com que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja? Deputados, senadores, presidentes da república, homens influentes, mulheres influentes, pessoas poderosas, homens ricos e poderosos deste mundo, pregadores audaciosos, pregadores intrépidos como Paulo, homens e mulheres como eu e como você, pessoas comuns, pessoas normais. Todos nós temos uma participação. Podemos ter influência ou não, mas nós teremos uma participação pequena, porque nós somos pequenos. A maior participação é do próprio Cristo. É Ele quem vai fazer o que tem que ser feito para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua igreja. Eu posso ser instrumento dele para que isso aconteça? Posso, você também pode. Deputados, senadores, presidente da república e tantos outros homens poderosos, mulheres influentes, podem participar? Podem, mas nós não temos condição. Porque sem Deus nós não fazemos nada, por mais ricos, por mais poderosos que achemos que somos. Sem unção, sem graça, sem virtude, sem Deus, não faremos nada. Por isso, é muito bom termos pessoas que ajudam a igreja. É claro que é. Mas achar que porque temos essas pessoas influentes que ajudam a igreja, já está tudo resolvido, agora é só bonança, você sabe que não. Tudo não é passageiro, como já falamos, nós também somos. Só Deus é eterno. Por isso, só Deus capacita pessoas, influentes ou não,
para que a sua igreja não seja destruída, porque Satanás não brinca de ser Satanás. E ele sabe que o tempo dele está próximo. E ele ataca sempre. E quem sou eu, quem é você para lutarmos contra Satanás? Sozinhos. Nós não damos conta do coronavírus. Não damos conta. Ai de mim, ai de você, sem Deus. Ai de mim, ai de você, sem a graça de Deus na nossa vida. É bom ter homens influentes que apoiam a igreja? É claro que é. Mas a nossa esperança está neles? A nossa fé está neles? A certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja está neles? É claro que não. Está no Senhor. Ele sim, Ele sim. Ele sim garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que segue avante e triunfante. E eu e você podemos fazer parte disso. Pessoas influentes ou não, não interessa. Interessa que sejam pessoas que se submetam a Deus e que busquem honrá-lo. Que Deus me ajude, que Deus te ajude. Bom fim de trimestre e bom início de um novo trimestre, querendo Deus. E até o nosso próximo Arrazoandos EBD.